Olá, graça e paz esteja com todos vós nesta noite. Amém? Sou a pastora Nerimi Lima e quero estar aqui compartilhando com vocês uma palavra de Deus que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Algo que me tocou profundamente. O apóstolo Paulo aqui dava uma instrução para a igreja de Coríntios. E lendo esse texto eu percebi que tinha uma preocupação grande do apóstolo Paulo, dos irmãos não desanimarem, não se entregarem, não deixarem a fé viva que eles haviam aprendido através da palavra de Deus, porque Deus tinha uma promessa para aquele povo, tinha uma promessa para a sua igreja no passado, como essa promessa continua para nós, hoje no século em que nós estamos vivendo. É a mesma palavra poderosa que nos traz ânimo. E lendo o texto nós vemos que Paulo, através dessa palavra, trazia ânimo para a igreja. Era uma injeção de ânimo, de força, para que a igreja não desistisse. Então ele fala assim, ele dizia que o partir daqui não seria o fim para o povo de Deus, não seria o fim para a vida daqueles irmãos, que eles tinham uma esperança que estava na palavra de Deus, na promessa de Deus para eles. Então ele fala, sabendo que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então o apóstolo Paulo, já nesse início desta palavra, ele dava um alerta para os irmãos, ele fortalecia os irmãos na palavra, falando, irmãos, vocês não devem desanimar, porque nós sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ele diz, a habitação terrena é este corpo, essa vida que Deus nos emprestou para viver aqui. Ele diz que se ela for destruída, ele diz, não se preocupem, porque vocês terão da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Quando ele fala esta palavra, cumpre-se o que Jesus falou para os seus discípulos lá no passado, quando Jesus estava com eles na terra. Jesus disse para eles, não se turve o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou-vos preparar um lugar. E se eu for preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também estejam comigo. Então, o apóstolo Paulo fez eles relembrarem esta palavra, vocês têm uma casa eterna nos céus preparada, não por mãos humanas, mas por uma mão celestial, que era a mão do próprio Deus. Então trazia esperança ao coração do povo e da igreja. E Deus está falando conosco também nesta noite, que você não deve desanimar, que o que você está vivendo aqui é temporário. Este corpo terreno, este templo que ele fala, que será destruído um dia, que nós sabemos que todos nós vamos partir, que é o nosso corpo, ele diz, não se preocupe, porque você vai ter em Deus uma vida eterna, você vai ter em Deus uma casa, uma morada, que não é aqui. O próprio Jesus disse que ainda há um repouso para o povo de Deus. A palavra de Deus fala isso, o repouso para aquele que confia em Deus, para aquele que serve ao Senhor, não é terreno, ele é celestial. E este lugar, a Bíblia diz que lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá tristeza, não haverá enfermidade. A Bíblia diz que nem de luz aquele lugar precisa, de lâmpada, porque a própria luz deste lugar para onde vamos é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Aleluia! Então nós devemos crer nesta palavra. O apóstolo dizia, enquanto isso nós gememos, desejando ser revestido desta nova habitação celestial. Olha só que coisa interessante, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Olha o que o apóstolo Paulo fala, enquanto isso nós gememos, desejando ser revestido da nova habitação celestial, porque o próprio Jesus diz que enquanto nós estivermos na terra, ele diz assim, que nós passaríamos
por aflições, por lutas, no mundo tereis aflições, ele falou, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E ele disse, se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Porque Jesus, quando estava na terra, estava como um homem. Então, ele passou por todas as aflições que nós passamos. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que nós gememos e desejamos ser revestidos dessa habitação. Eu não sei você, mas eu todos os dias desejo ser revestida desta nova habitação. Porque essa nova habitação ela vai ser eterna, tudo aqui terminará. Todas as dores, todas as aflições que nós passamos, todas as tribulações ficarão para trás e nós seremos revestidos dessa habitação celestial. Ele diz, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Então, o apóstolo Paulo dizia, pois enquanto estamos nessa casa, nós gememos e nos angustiamos. E não é verdade? Enquanto estamos aqui na terra, nós passamos por tudo isso que ele está falando. Angústias, está falando aqui, olha, nós gememos e nos angustiamos, né? Porque somos seres humanos, porque enfrentamos problemas, enfrentamos lutas. Muitas vezes corremos riscos de perder a nossa salvação por causa do pecado. Há uma batalha travada da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e nós temos que lutar para que o espírito sempre vença e não a carne, para nós fazermos a vontade do Senhor. Então muitas vezes nós somos angustiados, mas a Bíblia diz que mesmo sendo angustiados não somos destruídos, porque Deus ele é conosco, porque nós não queremos ser despidos, mas revestidos da nova habitação celestial. Então, quando ele fala isso aqui, ó, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, quer dizer, nós não queremos partir daqui, nós não queremos morrer, ninguém quer morrer, né? Mas nós queremos ser revestidos da nova habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida, quer dizer, para aquilo que é mortal venha a ser imortal, viver para sempre. A Bíblia diz que quando nós partimos daqui, nós temos a certeza que nós teremos a vida eterna, porque o próprio Jesus disse que todo aquele que nele crê não vai perecer. Ele disse que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu poder de serem feitos filhos de Deus, para a glória do teu nome. Então, ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E ele nos prometeu a vida eterna. Ele diz que todo aquele que recebe ele terá a vida eterna. Deus, Jesus Cristo nos prometeu e ele vai cumprir a tua palavra. Muitas pessoas já não acreditam mais que Jesus Cristo vai voltar para buscá-los. Muitas vezes até nós que somos cristãos, as pessoas que estão na casa de Deus, já não acreditam que vão se tornar imortal, que este corpo físico se tornará imortal um dia, por causa da palavra de Deus, por causa da fé na palavra de Deus. Ele diz, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Olha o que o apóstolo Paulo dizia para os irmãos. Olha, irmãos, foi Deus que nos preparou para este propósito. Para qual propósito? Para o propósito da salvação, para o propósito da ressurreição e da vida. Ele diz, todo aquele que crê em mim viverá eternamente. Todo aquele que crê em mim, ele não morrerá, mas ele viverá eternamente. Foi a promessa dele para nós. E a Bíblia diz assim que ele nos preparou esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, o que nos garante que nós seremos salvos, que nós alcançaremos tudo isso que o apóstolo Paulo está aqui ministrando nesta palavra? A Bíblia diz que é o Espírito Santo, porque é ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele quem convence o nosso coração da palavra de Deus e garante para nós que tudo isso que o apóstolo Paulo está falando é verdade, tudo isso que a palavra de Deus está falando
o Espírito Santo nos garante que é verdadeiro. Ele é a nossa garantia. Se você está em Deus, se você acredita na palavra dele, o Espírito Santo que habita em você é a garantia de que você vai receber aquilo que a palavra de Deus diz que nós vamos receber. Ele diz, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ele diz, temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Olha o que diz o apóstolo. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos neste corpo, estamos longe do Senhor. Não é assim? Enquanto estamos aqui na terra, estamos longe fisicamente de Deus. Estamos perto dele espiritualmente, porque ainda que nós não vemos carnalmente, como humano aqui na nossa frente, mas pela fé nós acreditamos que ele existe. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que não viu e creu na tua palavra. Os discípulos viveram com ele, como aconteceu quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos. Tomé, a palavra de Deus diz que ele disse, eu só acredito se eu ver as marcas que estão nas tuas mãos, nos teus pés, o lugar onde a lança foi cravada. Então Tomé foi incrédulo, ele precisou ver as marcas nas mãos de Jesus para crer que ele havia ressuscitado. Mas Jesus disse o seguinte, que bem-aventurado é aquele que crê, que não viu, mas ele acredita. É como nós hoje, nós não estamos vendo, o apóstolo aqui está dizendo que nós temos sempre uma confiança porque nós sabemos que enquanto estamos no corpo aqui, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não vemos ele, mas nós acreditamos que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam, conforme diz a tua palavra, que há um galardão para nós, há uma esperança para nós, há uma salvação para nós, porque pela fé nós cremos isso, não é pelo que vemos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo não vive pela vista, pelo que ele está vendo. Porque a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, não é verdade? E é a convicção daquilo que nós não estamos vendo. Nós esperamos que vamos receber. E pela fé nós acreditamos que isso vai acontecer. Então a fé ela é o firme fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele diz, temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Quer dizer, ele está dizendo que a nossa preferência seria estar ausente deste corpo para habitar com o Senhor Jesus. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Olha o que ele diz. Por causa desta confiança, ele diz, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer esteja no corpo, quer o deixamos. Quer dizer, o apóstolo dizia para a igreja esta palavra, que nós teríamos que ter um propósito no nosso coração de servir ao Senhor, que mesmo nós estando ausente dele, nós desejamos estar com ele. Nós desejamos comparecer na tua presença, desejamos agradá-lo. Todo aquele que serve ao Senhor Jesus verdadeiramente, ele deseja agradar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que muitos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que ele manda, não obedecem à tua palavra. E por isso o apóstolo aqui diz, nós temos um propósito, que é o propósito de agradar ao Senhor. Qual tem sido o seu propósito? Qual tem sido o meu propósito? O que nós temos propositado no nosso coração? Agradar ao Senhor ou agradar ao mundo? Deixar com que os nossos desejos sejam vencidos, desejos carnais, ou que os desejos espirituais sejam vencidos neste corpo em que nós vivemos aqui? Porque ele diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então,
o apóstolo advertia a igreja: cuidado. Ele diz: cuidado, porque um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um venha receber de acordo com as obras praticadas por meio deste corpo. Então, ele estava advertindo a igreja para a igreja santificar o seu corpo, para fugir do pecado, para sacrificar o corpo e servir ao Senhor Jesus. Se afastar do pecado é o que ele está querendo dizer, porque ele diz que nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos aqui por meio do nosso corpo. É isso que ele está dizendo. Quer as nossas obras sejam más ou sejam boas, todos vamos comparecer perante ele. Né? Eu não vou dar conta do pecado do meu pai, da minha mãe, do meu marido, dos meus filhos. Cada um dará conta a si. Ele deixa bem claro aqui. Cada um vai dar conta a si na presença de Deus por aquilo que fez, juntamente com esse corpo que ele nos emprestou para viver aqui. Então, de que forma eu tenho vivido? De que forma você tem vivido? Como eu tenho usado este corpo que Deus me emprestou para viver aqui na terra? Porque a Bíblia diz que este corpo tem que louvar a Deus, este corpo tem que glorificar ao Senhor. Este corpo tem que ser luz para aqueles que me cercam. Porque Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. As pessoas olham para nós e eles querem ver a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo em nós. Então, era o que o apóstolo advertia a igreja e Deus está falando conosco também. Para que nós possamos ser exemplos, não perfeitos, mas que nós possamos lutar para sermos exemplo da presença de Deus aqui na terra através deste corpo que Ele nos emprestou. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e a sua família em nome de Jesus. Tchau.